Olá pessoal, nós vamos aprender hoje sobre logaritmos. Eu vou trazer para vocês aqui a definição de logaritmos. Logaritmo é essa expressão aqui, ó, uma abreviação de log na base b, logaritmando a, isso é igual a x. Logaritmo ele é inverso à operação de exponenciação, que é isso daqui é a mesma coisa, nós vamos escrever aqui da seguinte forma: b elevado a x igual ao logaritmando a. Isso daqui nada mais é que a função exponencial, equação exponencial. Então, o logaritmo é o inverso da equação exponencial. Então, ele é o inverso disso. Aí nós temos algumas condições. Para que o logaritmo possa existir, né, para a gente trabalhar, a e b tem que ser reais. Aí uma condição é o b tem que ser diferente de 1, o a tem que ser maior que 0, e b, né, colocando aqui, b também tem que ser maior que 0. Essas são algumas das condições para que nós possamos trabalhar com logaritmos. Aí eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos da nossa introdução, exemplos de introdução a logaritmos. O primeiro exemplo, log na base 2 de 8. Eu quero resolver isso daqui. Sempre vai ser igual a x. É o valor que eu quero encontrar, o logaritmo. Esse é a base e esse é o logaritmando. Eu vou escrever aqui na parte de cima para que nós possamos entender. Esse daqui é o que nós estamos encontrando. Esse é o logaritmo. Esse daqui é o logaritmando. Esse bzinho aqui embaixo é a base. Beleza. Então, eu quero resolver isso aqui agora. Como que nós vamos resolver isso? Ó, o 2 ele vai ser elevado a x. E o 8 vai ficar igual aqui. Então, 2 elevado a x igual a 8. O 8, como que eu sei? Eu tenho que colocar esse 8 na base 2. Então, eu tenho que fatorar o 8. Fatorando o 8, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2. Ó. Isso dá 8. Então, já vai ficar 2 elevado a x, que é igual a 2. Aí eu conto. 1, 2, 3. Elevado a 3. As bases são iguais, então eu tenho condição de trabalhar com os expoentes. Logo, eu confirmo que x é igual a 3. Vamos para mais um exemplo da introdução aí. Log na base 5 de logaritmando 5 igual a y. Vamos trocar a variável. Como que fica? X elevado a y, 5 elevado a y, desculpa, igual a 5 elevado a 1. Quando não tem nada, eu coloco 1. Bases iguais, y é igual a 1. Não precisou fatorar nesse caso. Vamos trabalhar com um exemplo um pouquinho mais complexo. Log de 3... desculpa aí. Log de raiz de 3 na base 3. Aí eu chamo aqui de x. 3 elevado a x, ó, não podemos esquecer isso. Igual ao logaritmando. Sempre é igual ao logaritmando. Aqui nós temos uma raiz. Um radical simples aqui. Raiz quadrada de 3. O que está acontecendo? Aqui o índice é 2 e aqui o expoente é 1. Então, nós temos que transformar essa raiz quadrada numa potência racional. Aí, como é que nós vamos fazer isso? Repete o 3x, a base 3. O que está dentro aqui, ó, ele vira expoente aqui na fração. E o 2 vira o denominador da fração. O 1 vira numerador e o 2, que é o índice, vira o denominador. Bases iguais, x é igual a 1 sobre 2. Vou trazer mais alguns exemplos para que nós possamos explorar bem essa parte de introdução aos logaritmos. Aí eu tenho um exemplo, mas aí eu tenho um x bem aqui. Ó. Como é que nós vamos encontrar o valor desse x? E aí? É aplicando aí a nossa introdução a logaritmos. A nossa primeira definição, x elevado a 2
igual a 4, que é o nosso logaritmando. Tá, eu tenho aqui uma equação de segundo grau. X ao quadrado é igual a 4. Como é que nós vamos descobrir qual é o valor de x? Tirando a raiz dos dois lados. Um exemplo, uma técnica bem tranquila. Tira a raiz desse e a raiz desse. A raiz x quadrado, né, pelas propriedades de radicais, vai ficar x, porque aqui tem o mesmo índice. A raiz do número 4 é mais ou menos 4, mas aí tem que ter um cuidado. Opa, mais ou menos 4 não, desculpa aí, mais ou menos 2, tá? Só que tem que ter um cuidado com a definição de logaritmo. Vamos ver por quê. O A, quem que é o A? O A não é o logaritmando? Então, o A, ele tem que ser positivo, o B positivo, o B tem que ser diferente de 1, e A e B tem que ser real. E o logaritmando x pode ser qualquer valor? E agora? Vamos verificar ali o que tem de errado. Ó, o x, ele é o quê? Ele é a nossa base. Então, x é a nossa base. Se x é a base, o que estava escrito lá na base? O A e B, eles têm que ser maiores que zero. Então, se eu assumir que o B é mais ou menos, eu estou chamando o B de menos. E não pode. Então, o x tem que ser apenas mais 2. Ele tem que ser apenas positivo. Então, o menos aqui não pode existir, tá bom? Ele não pode errar essa parte. Aí, vamos para mais um exercício. Vamos pegar aqui log de x na base 4 igual a 2. Um exemplo bem simples para a gente aprender a fazer as aplicações dos logaritmos. E aqui, como é que eu vou fazer? 4 elevado a 2 igual a x. Aí eu trago o x para cá, né? O nosso cérebro está acostumado a trabalhar do lado esquerdo para o direito. E aqui fica 16. Esse foi bem fácil. Então, pessoal, muito obrigado aí. Até mais.